Aleluia. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Um texto bem conhecido. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 16. Filipenses 3, a partir do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Glória a Jesus. Todos acharam? Pastor, Filipenses 3. Isso, Filipenses 3, a partir do verso 16. Amém? Podemos? Amém. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Até aí só. Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra já foi lida. E agora, meu Senhor, te pedimos, eu suplico a Ti, que Tu me tomes em Teus braços agora, que o Senhor invada a minha alma com a Tua presença e que eu fale exatamente aquilo que o Senhor tem planejado para falar nesta parte do dia, nesta manhã. Meu Deus querido, não permita que nada no meu corpo, as minhas emoções, o meu intelecto, interfiram naquilo que o Senhor quer falar. Não me deixe te atrapalhar, ó Deus, mas faz agora aquilo que te apraz, conforme o teu querer. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Podemos sentar, queridos? Aleluia. Amados, é uma passagem que com toda certeza todos já, em alguma vez de suas vidas, já devem ter visto. E aqui a gente percebe que no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele confirma alguns ensinos que ele já tinha dado antes, mas também renova advertências e algumas exortações. Agora, no verso 12, acontece algo muito interessante. Aqui no verso 12, a impressão que a gente tem é que Paulo sintetiza todo o seu ensino macro, né? Aquele ensino dele que engloba em todas as suas epístolas, ele sintetiza isso em uma regra. Essa é a palavra. Ele sintetiza isso em um princípio, né? E vemos nesse texto o apóstolo Paulo nos exortando, e até mesmo de uma forma veemente, ele é incisivo, né? Para que nós imitemos a ele e também imitemos aos irmãos que estão praticando a mesma coisa que ele está praticando. Então ele faz um negócio muito interessante. Ele insiste com todo mundo, gente, faça da forma como eu estou fazendo. E se vocês não quiserem olhar para mim, olhem para aqueles que estão fazendo certo e copiem a mesma coisa que eles estão fazendo. Interessante que ele coloca isso desta maneira. Isso aí a gente vê nos versos 16 e 17 deste texto que nós lemos, porque ele diz assim, olha como é que está escrito lá. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então ele fala de uma mesma regra. Ele está dizendo que existe um princípio, master, vamos dizer assim, um princípio que todas as coisas estão ligadas a ele, e ele fala, eu pratico isso, tem alguns irmãos que fazem assim, agora eu peço veementemente que vocês façam a mesma coisa. Interessante isso, porque ele fala isso de uma forma brutal, vamos dizer assim, ele é duro nisso, quando ele insiste que todos nós aqui, né, façamos a mesma coisa que ele está fazendo. Na versão atualizada, a gente não encontra o termo grego kapov, que quer dizer regra. Se você pegar a versão atualizada, ela fica assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E para por aí. No texto recebido, o termo kapov está lá, esse termo grego, que quer dizer regra. Então, Paulo deixa claro que existe uma regra. E engraçado que antes disso, tá, tem o termo andemos. Isso está comum tanto nas outras edições, como na atualizada também. E esse termo andemos, que está escrito aí, o ato de andar é uma metáfora comum na conduta ética e espiritual para a maneira de vida diária. Quando o cara fala assim, ande nesses princípios, ele está fazendo uma metáfora. Tá? Ele está querendo que você tenha um estilo de vida conforme esse princípio. Okay? Então, era usada largamente tanto pelos autores sagrados como pelos seculares, mas o termo aqui traduzido por andar, agora prestem atenção nisso, que é comum em todas as traduções. Ele vem do verbo que quer dizer stoiken ou stoikos, que significa fileira. E aí vem a parte boa. Na edição atualizada, você não tem o termo kapov, tá? Mas, no entanto, você tem andemos. E esse andemos, ele vem desse termo grego, que é stoikos, que quer dizer estar em fileira marchando. É um termo militar. Acho engraçado que Paulo usa muito alguns termos militares. E quando ele usa esse termo de você estar em fileira, marchando, obviamente ele diz, existe um princípio para você se conduzir nessa marcha. Lá no exército, quando eu estava lá, quando a gente era recruta, né, ainda estava acostumado com a mamãezinha vir, de acordar, vem meu filhinho, o café está pronto, né? Com aquele carinho, todo aquele amor, aí isso é trocado na sua realidade, quando um sargento, geralmente um cara muito dócil, chega no seu beliche e chuta seu beliche e diz, levanta, né? E fala algumas coisas que não posso falar aqui agora. E aí, você levanta sobre esse ritmo, e lá nas instruções que nós recebíamos, tinha a ordem unida, então você tinha que aprender como você deveria marchar, né? Você não pode marchar com a sua mão em leque, assim, né? Tem que marchar com a mão espalmada, você tem o ritmo, a cadência, tudo isso tem que ser obedecido e tudo isso é ensinado. Existe regra para você ficar nessa fileira. O Paulo está falando isso aqui agora. Então é interessante, quando ele usa esse termo, então, que é um padrão definido como norma em mira. Esse verbo é usado para indicar a ideia de marchar em ordem de batalha. Paulo também, depois de dar essas explicações, ele vai um pouco mais à frente. E lá nos versos 18 e 19, nós vamos ver ele mostrando que a inobservância desta regra. Olha só, ele começa dizendo o seguinte, façam como eu faço, eu obedeço uma regra. Eu obedeço um princípio master. Façam mesmo.
E se vocês não quiserem olhar para mim, olhem para os seus irmãos que fazem a mesma coisa. Se espelhem neles. Mas não deixem de obedecer esse princípio master. É isso, Paulo está chamando a nossa atenção para isso. E ele fala que essa regra, ela tem princípios, ela tem normas. Você não pode levar isso de qualquer maneira. E aí ele pega um termo militar, tenta entender o raciocínio. Paulo era extremamente lógico. Um dos caras mais lógicos que eu já vi na minha vida. Tá? Ele obedecia à razão. Ele não era um cara passional. Ele não era um cara de... Eu vi o Carlos falando assim, eu não sou de chorar. Paulo também não era assim. Pelo menos a impressão que eu tenho dele é de um cara que agia muito pela razão. E ele usa a lógica aqui. Ele vai traçando uma linha, tá, para que você entenda o que ele quer dizer. Olha, esse negócio tem disciplina. Ele está dizendo, dentro de tudo que você faz na casa do Senhor, tudo que você faz dentro da igreja tem que ter disciplina. Porque é assim no céu. Amém? Então vamos lá. Aí ele fala o seguinte, para aqueles que deixam de cumprir estes princípios, eles sofrem. E aí o que acontece? Muitos caem na fé. E aí ele usa uma expressão aqui terrível, quando ele diz, se tornam inimigos da cruz de Cristo. Porque começam a acrescentar neste modo, nesta maneira de ser, começam a acrescentar, como o pastor Alan mesmo fala, penduricalhos, né? Ele chama de penduricalhos. Você começa a pendurar coisas. Ah, tá bonitinho, deixa eu botar esse pendurado aqui. E acaba virando uma verdadeira árvore de Natal. Então Paulo está dizendo que não é assim. E ele diz, se tornem inimigos da cruz de Cristo, que visam apenas as coisas terrenas, e que ao buscarem a glória própria, porque esse é outro sentido, quando você se desvia dessa regra, ou tenta mudá-la de acordo com a sua própria vontade, ou tenta enquadrar isso no seu modo de vida, você passa... Jesus não é mais o foco. Você é o foco. Você é a estrela. Você é a estrela. E aqui Paulo fala, para aqueles que buscam a glória própria, estas mesmas, essa busca pela glória própria, se transforma em confusão para as suas vidas. Quantos cristãos confusos hoje, meus irmãos? Quanta gente dentro da igreja que não sabe o que fazer, ou que está fazendo algo errado. Por quê? Porque desobedecem esta regra. Mas vamos lá. Ele diz aqui, para corroborar o que está no texto que nós lemos, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, ele se emociona, ele é durão, mas tem seus momentos, como o Carlos teve aqui, tá? Tem seus momentos de choro também. E ele diz, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Isso é o texto do qual eu expliquei agora anteriormente. Por fim, lá no verso 20, o apóstolo Paulo nos lembra que somos cidadãos de uma outra pátria. Então ele vem nessa linha lógica, dizendo, tem uma regra, tem uma disciplina, esta regra não tem como mudar, tem que ser assim, porque se você não fizer desse jeito, você vai cair, e você passa a ser inimigo de Cristo, porque você não vai fazer as coisas que Ele quer que você faça, tá? E lembra, olha só, rapaz, a sua visão é para a cidade santa. Nós não somos cidadãos deste mundo. Então a tua visão, ela tem que extrapolar o teu limite terreno, onde você tem que olhar para o céu e dizer, pera lá, eu estou indo para o céu, estou sendo preparado para isso. Então tudo o que eu fizer agora, todos os meus objetivos, tem que ser nesta direção. Então ele nos lembra isso. E ele fala, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí a pergunta que vocês devem estar fazendo, explica, misericórdia, que regra é esta? Fala logo esta regra, né?
Que princípio master é esse que você está dizendo que todos nós temos que seguir? Porque senão vai ser um desastre. E eu não quero começar o ano de 2022 vivendo no desastre. No próprio capítulo 3, a partir do verso 12, nós temos essa resposta. No próprio capítulo 3, no verso 12, que nós não lemos, eu vou ler agora. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, preste atenção nisso, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Interessante que ele abre essa parte do texto dizendo o seguinte: eu tenho um fardo que Jesus deu para mim. E interessante que ele, quando ele fala isso, ele nos remete a Mateus 11, 28, 30, que todo mundo conhece, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, né? Porque ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso que está lá no texto de Mateus capítulo 28, de 11, de 28 a 30. Então existe um fardo que é leve. Então quando você aceita Jesus, você troca de fardo. E Paulo, ele deixa isso nas entrelinhas: troquei de fardo. Dei o meu fardo para Jesus e tomei o dele para mim. E aí, no final do versículo 12, ele diz: para alcançar aquilo para o que fui também preso. Isso é muito forte. Você foi preso a esse fardo quando você aceita Jesus. Ele passa a fazer parte total da sua vida. E a única coisa que te importa é cumprir aquilo que contém nesse pacote. As instruções que estão ali. Amém? Mas vamos lá. Continuando aqui. Nos versos 12 a 15, o apóstolo Paulo esclarece que ele tem uma missão e que todos nós também temos. Porém, é necessário que todos nós andemos sob uma mesma regra, para que possamos ser bem-sucedidos nessa missão. Quando Jesus te dá o fardo, quando o Senhor coloca nas tuas mãos a missão para você cumpri-la, e falamos dessa missão domingo passado, o que acontece? Existe uma única maneira de você cumprir isso. Só tem um jeito de viver diante de Jesus. Você pode criar várias maneiras. Você pode ter vários pensamentos. São os penduricalhos, que você pendura ali na árvore dizendo: está bonitinho, deixa eu aqui, deixa eu colocar aqui. Mas existe apenas uma maneira, uma regra. E é aí que Paulo chama a nossa atenção para isso. Paulo também reconhece que existem aqueles que gostam de reinventar a roda. E como o próprio pastor Alan fala, acrescentar esses penduricalhos em uma verdade que já está tão clara. E aonde que Paulo faz isso? Ele fala aqui, ó: por isso todos quantos já somos perfeitos, todos aqui são perfeitos. Porque o Senhor Jesus nos fez assim. Somos perfeitos nele, lembrando disso. Somos carnais ainda, vivemos num plano terreno miserável e vivemos sob circunstâncias ruins. Mas em Cristo somos perfeitos. O Senhor nos fez dessa maneira. Amém? Agora prestem atenção no que Paulo diz. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, está falando para os cristãos, sintamos isto mesmo. O que ele está conclamando o povo? Ele está dizendo o seguinte: você é assim, você tem um pacto com Cristo, você assumiu esse fardo que ele lhe deu, então sinta a mesma coisa que eu sinto. Olha como é que a coisa vai estreitando.
sintam da mesma forma como eu sinto. Façam da mesma forma que eu faço. Não façam diferente sob hipótese nenhuma. E ele vai mais longe, ele diz assim: e se sentis alguma coisa de outra maneira? Aí vem aquele. Não, peraí. Estamos sendo radicais. Não podemos ser assim. Isso é muito invasivo. Isso viola o sentimento das pessoas. Isso violenta a natureza humana. Né? São as várias explicações que a gente ouve por aí. Paulo está dizendo, para estes, olha o que ele diz aqui. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, a oração dele é o seguinte: eu espero em Deus, meu irmão, que você mude. E que Deus esclareça a tua mente e que você possa olhar para o que é certo. Porque você está olhando para o lado errado. Queridos, é isso que Paulo está dizendo. Existe um fardo que o Senhor Jesus te deu, a todos nós aqui. Só tem uma maneira de você conduzir isso. Obedecendo uma regra única, um padrão. É uma norma da ABNT, por exemplo. Tá? Você vai, como nós fizemos aqui, instalação de gás novo na casa toda, no prédio inteiro, tem uma norma para você cumprir. Os canos têm que ser de cobre, tem que ser tantas polegadas, tem que ser do lado de fora, não pode ter nada por cima. Mas fica feio esse negócio do lado de fora, deixa eu botar uma boneca aqui, então. Faz, na primeira vistoria que tiver, ele manda arrancar tudo. Está fora da norma. Vocês entendem? A coisa é séria. O irmão Reginaldo está acostumado aqui com plataforma. Tá? Vai lá na plataforma e tenta mudar as regras da plataforma. Tenta mexer nos códigos de segurança. Vai lá, tenta fazer isso, para ver o que acontece contigo. Então, se é assim, meus irmãos, aqui, por que não podemos ser assim também no que a palavra de Deus nos diz? Amém? Então, continuando. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, nós lemos assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Vamos prestar atenção nisso. Tá? Pedrão já chega aqui e fala, não tem o seu jeito de interpretar a Bíblia. Não tem o seu jeito de dizer como as coisas devem funcionar. Ele afirma claramente, letras garrafais aqui, que a Escritura não é de particular interpretação. E ainda retruca lá embaixo, dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que quer dizer o seguinte? O que ele quer dizer o seguinte: isso aqui só tem um jeito de interpretar. Só tem uma forma. Eu não posso retirar um texto isolado aqui e formar uma doutrina, se não é isso que a palavra de Deus diz. E é o que está sendo feito hoje, queridos. Então, esta regra, ela rege tudo ao nosso redor. E aí, de novo, Cleito, misericórdia, já está para lá da metade do culto, você não falou o que é esta regra. Então, vamos falar da regra. Lembrando sempre que na vida espiritual não há nada que possamos fazer independentemente de Jesus. E ele mesmo diz, lá em em João, capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Então a gente tem que ter na mente o seguinte: tem uma regra, mas eu não toco essa regra sozinho. Não dou conta, não consigo. Eu preciso de Jesus comigo para que eu consiga cumprir essa regra. Então vamos lá, agora sim, agora vamos entrar na regra. Ele é uma regra trifacetada. Ou seja, ela tem 3 faces. Paulo fala de esquecer, avançar e prosseguir. Prestem muita atenção nisso, porque o nosso ano daqui para frente, eu vou focar desta forma, porque é uma instrução bíblica de que todos nós devemos andar segundo essa regra.
Façam o que eu fiz. Sigam os exemplos daqueles que conseguiram obedecendo este princípio. Então vamos lá, ele fala de esquecer. Esquecendo, a palavra no grego é epilantanomai, que quer dizer esquecido, entregue ao esquecimento, isto é, despreocupado, ou, melhor dizendo, deixou de ser relevante. E esse verbo, ele está no tempo presente. E o gozado, o engraçado no texto grego, é que em determinados tempos, a conotação que nos é passada é de que você está naquele momento com Paulo, vendo Paulo se esquecer de algumas coisas que ele precisava esquecer. É como se você tivesse sentado ali na frente de Paulo e vendo Paulo tirando, eu não posso mais deixar isso atrapalhar a minha vida. E isso aqui, ele riscando numa folha de papel qualquer, aquelas coisas que ele precisava esquecer. E isso é importante que nós entendamos, irmãos. A Bíblia diz, em Hebreus 12:1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embaraço. Lembranças ruins nos embaraçam. Agora, Paulo, eu estou falando de Paulo, gente, não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, eu preciso me esquecer de algumas coisas. Tinha coisas que atormentavam Paulo, tinha coisas que embaraçavam ele, tinha coisas que o impediam de cumprir a sua missão, lembranças ruins. Ele fala de algumas coisas aqui que eu acho até interessante, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Eu estou falando de Paulo, não é Cleiton, é Paulo. Paulo está dizendo aqui que até da vida ele desesperou. Coisas ruins aconteceram, terríveis. Isso está em 2 Coríntios 8. Em 2 Coríntios 11, a partir do 24, ele diz, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, no mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Dentro da igreja, ele corria perigo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E lá em 2 Timóteo 4,10, ele diz, porque Demas era companheiro de trabalho dele, andava junto com ele, tá? Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo ficou sozinho. Um cara que andava com ele, que ministrava com ele, que estava junto com ele nos momentos de luta, abandonou ele. Ou seja, em outras palavras, sofreu uma bela de uma traição. Ele fala dos perigos que ele corria dentro da própria igreja, estando entre falsos irmãos. Falsos irmãos. Amados, vamos parar para pensar nisso. Quanta decepção esse cara não teve. Quanta dor no seu coração ele não teve, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. E Deus não, digamos assim, o absolveu, né? Tirou dele a vantagem, vamos dizer assim, de poder viver esses momentos difíceis, complicados, terríveis.
Nenhum anjo foi protegendo ele, igual o guarda-costa. Um segurou de um braço, segurou o outro, segurou o Paulo para não passar por essas situações. Não teve isso. Derramou lágrimas. Gente, quem foi traído sabe como é que funciona o negócio. É terrível. Você sofrer traição, você sofrer menosprezo, as pessoas com quem você confia, você ama, tá? Te dão as costas de uma hora para outra, te deixam no vazio, te deixam na pista. Esse camarada sofreu tudo isso. Mágoa, meus irmãos, não dá em árvore. Mágoa só dá em gente, em carne. Cleito, e aonde é que é o pecado? É quando isso se transforma em raiz de amargura. Aí vira pecado. Você se sentir dolorido, quebrado, machucado, porque alguém te feriu e te magoou profundamente, isso faz parte da vida. Você deixar isso se transformar em algo monstruoso, um monstro terrível dentro de você, que se enraiza na sua alma e suga toda a tua força, aí sim, aí você está errando. Paulo estava nesse caminho. Para pensar. Por que esse camarada fala que tem que se esquecer de algumas coisas? Por que eu preciso me esquecer de coisas? Ele precisava esquecer, meu, para ir para a segunda fase. É um jogo, né? Como se fosse um jogo. Para pular para a segunda fase. E qual é a segunda fase? Avançar. E aqui tem uma coisa muito tremenda, porque a partir do momento que você entende que você não pode deixar a mágoa tomar conta de ti, que você precisa eliminar alguns pensamentos da sua mente, e volta a repetir, isso não é algo que você faz assim, ó. Não é assim que funciona. Sabe por quê? O nosso cérebro é diferente de uma máquina como essa, por exemplo. Se eu quiser deletar o HD em 100%, tem uma maneira de fazer isso. E eu faço isso, vai demorar horas, mas eu vou deletar tudo. E vou deixar esse HD zerado, sem nenhum traço de qualquer coisa nele, registrada nele. Mas isso aqui não tem jeito. O que os seus olhos ouvem, o que os seus ouvidos ouvem, aquela palavra mal falada, né? Aquela palavra ruim que você diz para outra pessoa, né? Ou então o que você enxerga, queridos, isso não sai. Foi registrado, acabou, terminou, está lá dentro. Não tem como você deletar isso. Então, Cleito, que negócio, como é que Paulo fala que ele precisa esquecer? Ele fez uma inversão de prioridade. Eu preciso tirar a mão disso. Isso tem que deixar de ser importante para mim. A lembrança vai estar lá, mas o seu coração não é mais afetado por ela. É como a cicatriz de um corte antigo. Está aqui a cicatriz no teu braço. Você passa a mão, você não sente nada. Não afeta mais você. Mas a cicatriz está aqui. Essa cicatriz eu adquiri porque eu sofri um acidente. É isso que eu estou falando. Você precisa e só vai conseguir fazer isso através de Jesus Cristo. Preste atenção. Não tem como você fazer isso sozinho. Tá? Jesus vai te orientar, vai te dar a força necessária e você vai conseguir fazer com que esta lembrança vá para a prateleira e ela vai ficar lá se empoeirando, porque ela não vai mais afetar a tua vida. Isso é possível em Cristo? Sim, claro que é. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Porém, ele passa para uma fase seguinte, onde ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Pausa. Avançando para coisas novas, coisas que eu ainda não conheço, situações que estão aparecendo na minha frente aos borbotões, oportunidades mil. Vamos meditar um pouquinho sobre isso? Quando você faz isso,
Você coloca as tuas lembranças ruins na prateleira e dizem para elas, fiquem aí porque eu não dou mais confiança para vocês. Hã? Alguma coisa nova vai acontecer na tua vida. É como se alguém abrisse uma cortina de um palco imenso e tantas cenas maravilhosas eclodissem na tua frente. E você ia ver coisas lindas, oportunidades, e você ia ver caminhos majestosos, coisas tremendas. Tantas coisas que você fica eufórico, a euforia toma conta de você, porque eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, eu posso fazer isso aqui. É verdade. O mesmo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu acho interessante, tá, que é o fato de você, ao deparar com essas inúmeras possibilidades que vão aparecer na sua vida, porque Paulo diz, avançando para as coisas que estão diante de mim, coisas novas, situações diferentes das quais ele não passou ainda. Aí se a gente vai, eu gosto sempre de usar os exemplos da física, porque tem alguns exemplos que eu acho que Newton, por exemplo, ele, ao sentar debaixo, dizem, né, que ele sentou debaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, isso é que a história conta. Mas eu acho que ao sentar em algum lugar, ele estava com a Bíblia na mão, porque é impressionante. Ele cria leis, ele formata leis, mas que são princípios bíblicos. E aqui é interessante quando ele diz assim, em física, a direção está ligado ao que diz respeito à nossa posição. Então, quando você fala de direção, você está ou na direção horizontal, ou você está na direção vertical, ou você está na direção circular. Só para que cada direção você tem dois sentidos. E aí entra a nossa orientação. Interessante isso, né? Porque você pode estar numa direção, mas pode optar por uma orientação ruim. Então, como é que eu me oriento? Se eu estou na direção horizontal, ou eu vou para a minha direita, ou eu vou para a minha esquerda. Se eu estou numa direção circular, ou eu faço em sentido horário, ou eu faço em sentido anti-horário. Entende? Você pode estar numa direção correta e com a orientação errada. Deus pode estar te mostrando a direção certa, mas você pode estar se orientando da forma equivocada. Se lembra da mensagem de David Wilkerson? Quando ele diz assim, muita gente vai ficar fora do céu fazendo coisas certas. Aquilo me tocou profundamente, irmão. Mexeu comigo a ponto de Deus me mostrar isso aqui. Muita gente vai ficar fora do céu fazendo coisas certas. Por quê? Estão na direção correta. Estão dentro da igreja. Estão adorando a Deus. Estão fazendo tudo aquilo que a cartilha manda. Mas a orientação está errada. A orientação está errada. A setinha está apontando para o outro lado e nós estamos indo para um outro lado. Deixa eu explicar melhor. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Esta passagem, ela é tremenda, porque ela fala exatamente disso. Olha lá, Lucas 10, 38, todo mundo conhece essa passagem. A gente olha para essa passagem, é a que eu falo, estou falando uma coisa que eu faço, passo batido, não vejo as coisas implícitas ali. Em Lucas 10, 38, nós temos uma cena tremenda, onde Jesus vai visitar lá a casa de Lázaro, né? Está lá Maria e está lá a Marta. E olha só que coisa interessante. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude.
E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Para pensar nisso. Olha o que esse texto fala. Marta, Maria e Jesus estavam na mesma direção, no mesmo plano. Ele estava na casa delas, elas estavam ali diante dele, ambas receberam Jesus, ambas estavam fazendo as tarefas normais do dia a dia. Jesus chega, entra na casa, senta, e aí o que acontece? Acontece que Maria sai do serviço que ela estava fazendo, ela larga o que para outras pessoas seria extremamente importante. Ela deixa de fazer aquilo, corre, se assenta aos pés de Jesus e ouve a sua palavra. É o que o texto está dizendo. Marta continua na vassoura. Marta continua com o espanador na mão. Marta, cadê ela? Marta continua com o pano. Marta continua fazendo todas as coisas. A Marta continua ali ligadona nas suas tarefas diárias. Jesus estava dentro da casa dela. Jesus estava sentado perto dela. Todos os três estavam na mesma direção. Só que Marta estava no sentido contrário ao da sua irmã Maria, que correu para os pés de Jesus. Vocês entendem isso? Direção certa, orientação errada. E aí, Marta chega para Jesus e diz: Jesus, você não está vendo o sufoco que eu estou passando aqui, resolvendo essas coisas sozinha, e minha irmã aí, sentadona aí no teu pé aí, te ouvindo, como se não tivesse nada para fazer. Fala com ela, dá um toque nela, Jesus, para que ela venha e venha cumprir suas missões junto comigo. E aí, queridos, essa resposta é fatal, porque Jesus chega para Marta e diz assim: Marta, Jesus falando, isso é da boca dele, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Porque quando você está na orientação errada, você se cansa. Você começa a ficar cansado, começa a ficar fatigado, fica dando murro em ponta de faca, as coisas não andam, você trabalha, você se sufoca, você se priva, você faz um monte de coisas, e o que acontece? Você continua exausto, cansado, a vida não está tão brilhante como estava antes. Jesus está falando isso para Marta. Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Volta para Paulo agora. Avançando para as coisas que estão adiante de mim. Muitas coisas. Desafios tremendos. Outros lugares para pregar. Gente, eu tenho a igreja tal para ir, eu tenho a igreja tal para ir, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro para fazer. E aí, que coisa tremenda. Jesus chega para Marta e fala: Marta, você está cansada com tudo isso, você está fadigada, isso não está te levando a lugar nenhum. Aí ele fala: está fadigada com muitas coisas, mas uma só, somente uma é necessária. Jesus que falou isso, só tem uma coisa que é necessária para você fazer. E ele fala: Maria escolheu a boa parte. Maria optou pela orientação correta. Ela optou para a direção dos meus pés. Entendeu? Esse que é o ponto. Quando você começa a priorizar Deus na tua vida e coloca realmente teus pensamentos ruins, porque Jeremias diz: quero trazer à minha lembrança coisas que me tragam esperança. Mas quando você se desfaz dos pensamentos ruins, é como se escamas caíssem dos seus olhos. Você começa a contemplar a vida de uma outra maneira, mas aí começam a surgir outras situações que você precisa ir lá para o Eterno e falar com ele assim: Pai, para que lado que eu vou?
A direção é essa daqui, mas qual é a orientação? Para onde é que eu vou? Maria escolhera a orientação correta. Ela saiu dos muitos serviços para sentar-se aos pés de Jesus. E aí, meus irmãos, como é que faz agora? Eu estou com tantas coisas na minha frente para fazer. Deus já me colocou na direção correta. E agora? Qual é a orientação? Agora sim, meus irmãos, é o terceiro momento dessa descoberta. O terceiro momento dessa descoberta de Paulo. Parem para pensar nisso, queridos. Esse é o momento crucial. Crucial que foi o de Maria. Ela prosseguiu. O que ela fez? Ela olhou para a orientação correta. Então a palavra prosseguir. A palavra prosseguir, prossigo para o alvo, é uma metáfora, é de uma corrida pedestre, da qual o corpo do corredor se inclina para a frente, a sua mão se estende para o alvo e seus olhos fixam-se nele. O retrato de Paulo, para pensar nisso. Quero que vocês formem esse quadro na mente de vocês, porque nós temos exemplos dentro da própria Olimpíada e dá para vocês fazerem isso. Olha só, o retrato de Paulo é de um corredor que acabou de virar a curva ou a esquina ao redor do poste e está em posição onde pode enxergar o objetivo. Ele está na corrida, ele fez a curva e agora ele vê a linha de chegada e ali ele imprime todo o esforço que ele pode imprimir para poder alcançar a vitória. É essa a visão de Paulo quando ele fala assim: eu prossigo para o alvo, porque eu estou enxergando a linha de chegada. Eu já estou vendo a linha de chegada. Agora é a hora de eu imprimir o meu esforço. É a hora de eu colocar toda a minha força nesse sentido, que é a orientação correta, a linha de chegada. Muito embora, isso aqui eu tirei, achei muito lindo essa reflexão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Transcrevo ela para vocês agora. Muito embora a salvação seja gratuita, somente aqueles que se esforçam entram no reino. Para pensar nisso. Muita gente não entende aquele texto. Poxa, tem que fazer obras para poder entrar, porque a Bíblia diz que só entra com esforço. Olha o texto, o que Paulo está falando aqui, que explica aquele texto. Nenhum de nós se coloca por si mesmo em movimento rumo a Deus. Conhece alguém que de vontade própria se colocou nos caminhos do Senhor? Eu não conheço ninguém, eu não fui assim. Eu vim porque Deus me mostrou, mas Ele soube como me mostrar. Nenhum de nós se coloca por si mesmo em movimento rumo a Deus. Não obteremos esse prêmio de vitória se permanecermos, olha só o que ele fala, sentados à beira do estádio e refletirmos sobre ele. Falou, mas eu sou atleta, tá? Que tem que estar lá dentro do estádio para competir. Ele fica sentado ali na calçada do Maracanã, entendeu? Pensando na beleza do estádio, olhando o Bellini ali, a estátua do Bellini ali, contemplando tudo aquilo. Ele não vai chegar a lugar nenhum, e é o que ele fala aqui: não obteremos esse prêmio da vitória se permanecermos sentados à beira do estádio e refletirmos sobre ele, e nem se fizermos declarações com... Isso aqui é uma pancada para os confessionistas do positivismo, né? Sentados à beira do estádio, refletimos sobre ele, e nem se fizermos declarações corretas acerca dele. Faça essa declaração positiva 3 vezes ao dia, tá? E você conquistará a glória. Pega um versículo bíblico e repita ele, igual papagaio. E as cortinas do mundo vão abrir para você, enfim, você vai brilhar. Tampouco somos levados até ele em um automóvel da graça, que é esse o outro grande problema. O pessoal acha que Jesus veio de chofer. Uma limusine santa, brilhante, que é a limusine da graça. Você entra dentro dela
Jesus vai te conduzindo e você olhando as belezas da paisagem pela janela da limusine. Irmãos, é o evangelho que é pregado aí fora. E o reverendo Hernandes fala exatamente isso. Tão pouco somos levados até ele num automóvel da graça. Aí ele diz, temos de caçá-lo com empenho de todas as nossas forças. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Você tem que correr atrás disso. Isso tem que ser o alvo da tua vida, o desejo intrínseco da tua alma. Você tem que desejar isso. Esta é a mensagem para 2022, para todos nós aqui. A começar de mim. Amém? Queridos, concluindo. Também, do reverendo Hernandes Dias Lopes, não basta correr com disposição a vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Interessante que eu já tinha preparado a mensagem toda, nesse sentido que eu expliquei. E aí eu sempre gosto de dar uma olhada, né, em algumas outras fontes, e aí deparei com essa fonte aqui do Hernandes. E aí é como se Deus falando assim, é isso mesmo que eu quero que tu fale. Olha só o que ele diz. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. Não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, mas perdia o privilégio de participar e de ganhar um prêmio. Em Filipenses 3, de 15 a 16, Paulo enfatiza a importância de os cristãos lembrarem as regras espirituais, como esta que eu acabei de falar, que se encontram na palavra. O apóstolo Paulo ensinou esse momento, nesse mesmo princípio, a Timóteo. Engraçado, Timóteo, aquele jovem pastor, discípulo e filho de Paulo, filho na fé, Paulo chega para ele e diz isso, lá em 2 Timóteo 2,5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o que mais vemos hoje aí é cristãos lutando fora da regra. Aí ele passa aí no sentido oposto à vontade de Deus. Está na mesma direção, mas está no sentido oposto. Está se afastando dele. E aí ele cai e se torna inimigo da cruz de Cristo. Simples. Um dia, todos os cristãos vão se encontrar diante do tribunal de Cristo. Eu sempre gosto de falar do tribunal, porque ele é real. Nós vamos passar por ele. Todos nós aqui. Todos nós aqui. O Carlão está falando para mim, poxa, Jesus vai olhar para você, poxa, Cleiton, você olha para esse cachorro teu, caramba, ele é um pouco mais amoroso com o Tãozinho, né? O termo grego para tribunal é bema, a mesma palavra usada para descrever o lugar onde os juízes olímpicos entregavam o prêmio. Para pensar nisso. Se o cara descumprir a regra, ele podia até ganhar, mas não levava. Não levava. Pelo contrário, ele era julgado. E o termo usado para tribunal é o mesmo termo usado para tribuna que julgava os jogos. Interessante isso. A avaliação. E só para finalizar, meus irmãos, Ben Johnson, todo mundo se lembra daquele negão? Cara fortão, grandão, um monstro, um armário embutido, campeão dos campeões de corrida. Né? Ben Johnson, lá na Olimpíada de Barcelona, perdeu a medalha de ouro na corrida dos 100 metros após constatarem que ele violara as regras. Ele teve que devolver a medalha. Não sei se vocês se lembram disso, eu me lembro. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim por não levarem as regras de Deus a sério. Devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado e olhar firmemente para Jesus, que é o nosso alvo. Queridos irmãos, esta é a mensagem para 2022. Esta é a mensagem que Deus deu para todos nós.
que nós devemos correr essa corrida dentro das suas regras. Só existe uma. E Paulo está dizendo, façam isso, façam a mesma coisa que eu fiz, porque vai dar certo assim. Não adianta você estar na direção de Deus, mas com a orientação errada. Prestem atenção nisso. Tem tanta gente enganada aí fora. Muita gente enganada. Eu fico feliz quando eu tenho irmãos como o Carlos, como o irmão Reginaldo, que me corrigem quando é necessário me corrigir. O meu pastor Alan, que chega para mim e me descasca quando é preciso descascar. O fato, irmãos, é que eu preciso disso na minha vida para ficar na orientação certa. Entendem? Para eu não fazer as coisas da minha cabeça. Amém? Vamos ficar de pé?